Olá, bem-vindo ao podcast No Seu Tempo. Neste momento vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Além dos meus comentários, com comentários do Espírito Miramês, para que entendeis o que é o Espiritismo em si, que nos foi transmitido por Allan Kardec. Todas as sextas-feiras estaremos em direto neste podcast com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos realmente o estudo, quero pedir aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, e em especial a Jesus, nosso irmão maior, que nos dê o discernimento necessário para que podeis compreender aquilo que irei transmitir sobre as perguntas e respostas que vêm neste livro tão precioso que iniciou a doutrina do Espiritismo. Obrigado. E que assim seja. Bem, vamos dar início ao estudo. Eu começava por explicar o que é o Espiritismo, de uma forma muito superficial, mas durante o estudo irei exemplificar muito mais vezes para que entendeis bem o que é o Espiritismo. Mas no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, podemos ler: as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podia sem dúvida encontrar-se em um estudo aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes falta para entregarem-se a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber pelo menos do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas de algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será para o leitor a primeira iniciação e para nós tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar e repetir constantemente a mesma coisa. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que se dinamam dessas mesmas relações. Não tenhais medo, porque muitas vezes o Espiritismo é apontado como algo que não deve ser tocado, como algo que é prejudicial para nós. Mas falemos de uma coisa muito simples. Espírito. Nós somos espíritos encarnados. Nós estamos a viver esta vida aqui na Terra. Nós somos espíritos. Quando desencarnarmos, quando morrermos, digamos assim, nós continuamos a ser espíritos. Durante o estudo deste livro irão entender que a nossa vida não é aqui na Terra. Esta é simplesmente uma passagem. A nossa vida é no plano espiritual. Essa sim é a nossa verdadeira vida, onde evoluímos constantemente ou estagnamos até compreendermos os erros que cometemos e partimos então para a nossa evolução espiritual. Mas irei explicar isto durante o estudo. De qualquer das formas, eu queria demonstrar aqui uma pequena bibliografia de Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Allan Kardec é um pseudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivali. Nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Filho de juiz Jean-Baptiste Antoine e de Jeanne Louise Boamel,
Descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, foi criador do protestantismo. Kardec iniciou os seus estudos na cidade natal e desde jovem demonstrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Após retorno para Lyon e dominando várias línguas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Em 1828, junto com a sua esposa Amélie Gabriel, fundou um estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, entre outros. Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real d'Arras, que em 1831 lhe concedeu o Prémio de Honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo com mais harmonia nas necessidades da época? A partir de 1852, Kardec iniciou as suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenómenos conhecidos como espíritas. Allan Kardec investigou fenómenos religiosos registados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenómeno que mais tarde testemunharia e passou a se comunicar com espíritos. Um dos espíritos conhecidos como espírito familiar passou a orientar o seu trabalho espiritual e teria revelado que já o conhecia dos tempos dos druidas das regiões da Gália com o nome de Allan Kardec. A partir de então ele abriu a sua mão às atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec. O nome teria origem em reencarnações anteriores. Em 1857, com o pseudónimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos, onde expôs uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas. Logo após a publicação do livro, fundou a Fundação Parisiense dos Estudos Espíritas, da qual foi presidente até à sua morte. Allan Kardec faleceu em França em 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério Père Lachaise, em Paris. Dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, este foi o primeiro, reunindo o ensino dos espíritos superiores através de médios de vários partes do mundo. Ele é um marco inicial de uma doutrina que trouxe a profunda repercussão do pensamento e na visão da vida de considerável parcela da humanidade. Desde 1857, data da primeira edição francesa, estruturado em 4 partes e contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador, aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sob os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Dependendo da crença ou convicção religiosa, a leitura do Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza do espírito, das suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade, assunto de interesse geral e de grande atualidade. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos.
Parte primeira das causas primárias. Capítulo 1. Deus. Que é Deus? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos aqui a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. Que é Deus? Não aquela imagem que muitos têm de que Deus é uma figura, é um homem, é aquele velhinho de barbas que se encontra sentado lá no céu a olhar o que vamos fazendo. Não. Isso é um mito. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos que o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos quem era Deus. E eles responderam dentro da maior simplicidade, mas com absoluta segurança. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem ao menos alimentarmos a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor já nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contacto com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, de um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos seus mínimos registros da vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis em sua casa maior, que cuidam da harmonia na mação divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dada a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum da vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente em que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê devemos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo do coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações e esperança, ainda carece da verdadeira fé, eliminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim, sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedimos ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino. Porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pela via da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão a porta da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. A suprema inteligência está andando connosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências dessa ignorância. Da nossa ignorância. Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera a dinâmica sobre um modo elevada a respeitar as coisas divinas. Para melhor compreensão daqueles que dormem,
e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca aos clarins da eternidade, ansiando um novo dia de libertação das crianças, mostrando onde está Deus e que é Deus, que nos espera, filhos do seu coração e de braços abertos, como Pai de amor. Na pergunta 2 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec menciona: que se deve entender por infinito? A resposta do Espírito Superior é a seguinte: o que não tem começo, nem tem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Pois vejamos esclarecimento sobre esta pergunta de Allan Kardec. O infinito, como que desconhecido para nós, é a casa de Deus, cujas divisões nos escapam-se aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, ainda mais. Se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente naquilo que vemos e naquilo que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar define a existência da força energética, senão inteligente e exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções do macro e do microcosmos. Sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Compete a nós outros, darmos as mãos em todas as faixas da existência e alistarmos na escola do Senhor, sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido por misericórdia do Criador. Estamos situados em baixa escala, no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que nos sustentam nos sustentam a todos em plena harmonia, como microvidas no céu, nos céus, digamos, da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, o grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da nossa perfeição, para queremos que tudo se encontre onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. Vivemos em um mundo de duras provas, de reajustes na busca da harmonia. Cristo é a porta dessa felicidade, nos ensinando a conquista deste estado de alma, como as próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde brilha o amor, onde o perfume exalante é a alegria de pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos esperam no coração. Primeira, para a luz do entendimento. Querer buscar, entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentares da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito,
principiemos na autoeducação dos nossos costumes, observando quem já fez este trabalho e copiando as suas lutas, que os céus da nossa mente abrir-se-ão e as claridades da sabedoria universal nos banharão com o esplendor da consciencialização da verdade. Assim, cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, a ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, entender o infinito da criação necessário se faz entender o infinito da alma. Pergunta 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E a resposta dos espíritos superiores é: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta e diz: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é um infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma ou outra que não está mais do que a primeira. Vejamos este comentário sobre Deus e se Deus é o infinito. Claro que já vimos. Já Kardec realçou, e de uma forma muito direta, que Deus é infinito. É um infinito, a suprema majestade do universo. É por dignidade própria o inconcebível e o incomparável. Não é digno do raciocínio humano apurado dizer que Deus é infinito, se não sabemos o que é infinito, por faltar ainda que seja uma abstração em sentido para tal. Na mente dos povos e mesmo dos espíritos, ele passa a ter a sua existência, e se ele existe, foi criado. Não pode ser nem ter os mesmos valores do seu Criador. A discussão formulada surge certamente da pobreza da linguagem, nunca para diminuir a personalidade central de todas as coisas. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos contentar em sentir Deus em todas as coisas, sem pretender o conhecimento completo da sua magnânima natureza. Somente Ele conhece a si mesmo. A nossa evolução ao despertar é gradativa em todas as circunstâncias. O saber sobre o Senhor nos vem pela força do progresso que nos entregamos às mãos do tempo. Se a natureza dá saltos em campo, se a natureza não dá saltos em campo, alguma vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grande vantagem em relação ao conhecimento de Deus. Se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor. E Ele poderá-nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Somos espíritos imortais. Estamos inseridos, se assim podemos dizer, no bojo do infinito, cujo movimento lembra a inspiração e a expiração que nos sustenta todos os dias. E a todos. Usamos de todos os meios disponíveis e que já conhecemos para conhecer o desconhecido, pois é a razão, a ciência e a filosofia, a própria religião, que nos induzem a isso. No entanto, somente o amor mais puro é que nos poderá fazer sentir o nosso Pai próximo de nós. Deus é infinito nas suas imperfeições.
nas qualidades inerentes à sua personalidade, que irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Ele é o todo que se vê e muito mais. Tudo o que os nossos sentidos não alcançam ainda, mas irão alcançar muito mais tarde, quando nós evoluímos. Ele é espírito e importa sim que o adoremos em espírito e verdade. Ele está presente nas claridades do máximo e na luz do infinito. Ele vibra nas fornilhas das estrelas e canta nos movimentos dos átomos. Ele faz mover todas as constelações e harmonia todo o ninho cósmico. Ele sorri para nós através das flores e nos dá as mãos pelas mãos dos nossos benfeitores. Deus é ternura. Na ternura seu coração. Sabemos que toda a definição se referindo a Deus é incompleta. Todavia vamos transcrever o do apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor. E assim, entendemos que o amor é atributo da divindade. E hoje vamos ficar por aqui. Voltaremos dentro de pouco tempo para a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Mas se antes, quero agradecer a Jesus, aos nossos espíritos, amigos, aos nossos guias, a Deus, por permitir este momento. E que este momento tenha sido esclarecedor para todos aqueles que nos ouvem. Para começarmos a entender as leis naturais, as leis divinas, o que somos, como somos, quem somos e para onde vamos. Obrigado e que assim seja.